Olá, vamos fazer uma leitura para Virgem agora. Tá bom, Virgem? Para quem não me conhece, meu nome é Dani, sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. Tá? Eu já agradeço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu comentário. Fala aí comigo, tá bom, galera? Eu leio todos os comentários e respondo, tá bom? Ainda dá para isso e a gente faz. Tá bom? Eu adoro interatividade, galera, com vocês, tá bom? E aí, essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus em Virgem, Nó do Norte na casa 6 ou em Virgem, né? E Sol na casa 6 também, que é a casa de Virgem. E aí, para o mais importante, para quem está se conhecendo, sabe a casa do mapa astrológico que tem Virgem, eu posso estar falando sobre esse assunto dessa casa com você. Tá bom, Virgem? Vamos lá, Virgem. Para a Virgem desse oráculo, uma carta desse oráculo maravilhoso. Vamos lá. Ai, que linda. Nunca saiu essa carta. Esse oráculo é novo. Saiu para vocês, olha aí. Biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. Ai, que lindo, gente. Mandaram eu ler aqui e eu vou ler. Tem uns que eles pedem para ler. Eu vou ler, só um instantinho. Vamos lá, fui pegar o livrinho que eu tirei daqui. Enfim, carta 22, né? Um número mestre, que dá 4, estrutura, né? Assuma o controle da sua narrativa. Outras pessoas estão tentando dar ordens na sua vida. Elas pensam que podem guiar você e controlar todos os movimentos e você precisa dizer não à manipulação delas. Então tem um imperador aí, né, galera? 22, 2 com 2 dá 4. Um imperador mal intencionado. Pode ser tentador renunciar ao controle, mas se você der a outra pessoa poder sobre a sua narrativa, o caos se seguirá e elas que se beneficiarão disso, não você. As histórias dentro de você podem transformá-la numa biblioteca, pronta para entrar em erupção, mas só se for você que pegar a caneta. Então você escreve a sua vida, né? Os capítulos da sua vida. A cada dia a gente tem uma chance para escrever. Quem é que está manipulando sua vida aí? Galera, a carta aqui, algum imperador aí, arcano maior de Áries. Alguém de Áries na sua vida? Uma pessoa de autoridade, um pai, um marido, um chefe. Sobre isso. Vamos lá. Ui, pra que eu tô embaralhando isso aqui, Jesus? Fiquei aqui até, né, sem saber do que eles estão falando aqui. Áries. Alguém de Áries, Virgem. Presta atenção aí. Pode não ser, mas pode ser uma figura de autoridade aí na sua vida. Esses personagens que eu falei aí, tá, galera? Vamos lá. Energia de Aquário. A cachoeira. Energia de Aquário. Aquário, difícil manipular Aquário, viu? Aquário gosta de liberdade. Aquário é fora da caixinha. Entendeu, galera? É aí né? O Aquário, ele tem a originalidade de Urano. Entendeu? Eu sou como eu sou. É bem assim. Então vamos lá, desafio para a Virgem, já que não bastasse esses aqui que apareceram. Vamos lá. Energia de Mercúrio, o pensamento. O que acontece? O pensamento é a única coisa que a gente controla nessa vida. Como assim, Dani? Eu não, assim, controlar entre aspas, tá, galera? Porque os pensamentos vêm e você controla. O que eu tô falando de controlar, eu escolho não pensar isso, eu escolho pensar outra coisa, entendeu? Essa é a vertente que eu tô falando no lance de controle aí, tá bom? Mercúrio, energia de conversa, de troca, né? De mensagens aí, entendeu? Uau!
Jesus, tem muita carta diária aqui, galera. Muita carta, são 2. Mas é muito, porque são direcionamentos aí. Aquário, Mercúrio, energia de Mercúrio, energia, sua energia, é o seu desafio, né? O que é isso? Virgem, né? Virgem, não estou falando dos virginianos, estou falando do signo, da energia do signo. Tem uma autocrítica aí, entendeu? Alguém criticando você pelo que você pensa, pelo que você fala, nananana, né? Encaixa aí na sua vida. O signo de Virgem tem isso, ele é muito detalhista, né? Então, e tem também a energia de Gêmeos, né? Que fala de escolhas. Quem escolhe é quem? Você. Pelas suas experiências, né? Que você tem aí. E aí, vamos lá. Energia positiva. A própria energia sua. A abundância. Energia de Virgem, né? A abundância aqui. Aqui, gente, já chega uma abundância para você. Tem a libélula, tem o coração, tem a estrela de Davi aqui e tem uma gamela cheia de frutas. Então tem uma abundância quando você vive a sua essência. Quem escolhe o que falar, o que pensar, o que escrever é você. Tá pegando solto aí com Virgem. Eu tenho Sol em Virgem e Libra, galera. Eu sou muito virginiana, entendeu? Eu gosto de tudo perfeito. Existe a perfeição? Não, galera, não existe. Mas qual é o ponto positivo de Virgem? É que Virgem, ele é disciplinado, ele é uma pessoa que gosta das coisas certinhas, entendeu? Tudo no seu devido lugar. Às vezes isso estressa também um pouco a gente mesmo, tá, galera? Então solta um pouco aí, tá? A autocrítica, né? O querer tudo perfeito, porque não existe. Aqui a gente vive em grupo. Grupo Aquário. Entendeu? Vamos lá, Casa da Cachoeira, hein? Vamos lá, Casa da Cachoeira tá falando o quê? 4 de paus. Tem 2 mulheres aqui se divertindo dentro de uma estrutura. Pode ser de trabalho, pode ser na sua própria casa, pode ser aqui num lugar onde você vai para se divertir com os amigos, não sei. Aqui tem uma estrutura, um lugar, entendeu? Um lugar, um grupo que você pertence, entendeu? Pode ser da família, Dani? Pode. Qualquer grupo aí, galera. Vamos lá, o que tá falando mais esse 4 de paus aqui? 10 de espadas. Aqui, quando você já sofreu pra caramba, entendeu? Os seus pensamentos aí negativos, ou de alguém aí, né? Veio aqui muito aqui de 10 com 14, que fala de um equilíbrio, a temperança, entendeu? Um grupo que você pertence aí, distante de você, pela internet, entendeu? Então aqui tem que ter, para alguns, tá? Eu vou dar só assim, Mercúrio é regente Virgem. Virgem fala do eremita, né? Fala de um professor, pode ser alguém aí que dá aulas na internet, entendeu? Dá aulas aí na internet de alguma coisa. Então tem várias, não sei qual é a sua profissão, tô dando aqui alguns exemplos. Mas vamos dizer, muito propício aqui a alguém que fala, que expõe alguma coisa em algum grupo da internet. Aqui você está finalizando pensamentos que não foram tão bons sobre si mesmo, entende? Pode ser aí que quando você era pequeno, né, alguém te falava que você não era tão boa comunicadora, ou você não se achava assim, entendeu? Vamos lá, 10 de espadas, está falando o quê? De uma torre, de um rompimento, de uma desconstrução do que você acha sobre você mesmo, como você fala, como você expõe o que você pensa,
Entendeu? Tem uma desconstrução aqui. 26, 6 e 2, 8. Arcano maior, a força, né? Aqui tem alguém que superou muitos obstáculos em termos de comunicação, em todos os sentidos, de como escreve, de como fala, de como pensa, entendeu? 4 de paus, está falando o que mais? A estrela. Aqui tem um desejo atendido dentro de um grupo, principalmente da internet. Dani, eu não faço nada na internet. Eu não tenho nada na internet. Então, gente, olha só, pode ser alguém que tá aí, ó, né, começando a postar alguma coisa sobre a sua vida, sobre se posicionar, entendeu? Falar sobre algo, não sei, qualquer coisa, lá na rede vizinha ou nessa rede aqui mesmo, entendeu? Tem alguém que está se posicionando aí e vai ter um desejo sendo atendido, né? 17 com 4 dá 18, 19, 20, 21. Tem um encerramento de um ciclo dentro de um grupo também, né? Um encerramento de um ciclo de muito aprendizado, né? Aqui também, esse mundo aí oculto, pode falar de você se sentindo muito realizado nesse grupo que você pertence, tá? Muito realizado. Tem a estrela aqui, arcano maior de aquário, que saiu o aquário aqui, né? Então tem aqui, tipo, alguém que teve muita fé, que orou muito. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no grupo certo? Tá, entendeu? 10 de espadas está falando o quê? Então, não falei? Esses pensamentos negativos, muita trairagem que teve na sua vida, principalmente vão olhar para você sem colocar a culpa no outro, assumindo as responsabilidades, tem a ver com a sua criança interior, tem a ver com quando você era pequeno. Eu falei, eles estão confirmando aqui, né? Eu vou até citar aqui, com certeza vai ressoar essa historinha com alguém. Eu estava no ônibus, sentou uma criança do meu lado, uma criancinha do meu lado, linda, falando, eu tenho muito, né, eu atraio crianças. Eu nasci no dia 27 de setembro, eu adoro crianças. E aí, eu sou professora, né, então, mas não estou exercendo a profissão. Então, o que acontece? Ela sentou e conversando, alegre, não sei o que, aquilo para mim estava sendo maravilhoso. Vem a avó dela, não conhecia nem a avó nem a criança. Vem a avó, cala a boca, menina. Você só fica falando, porrinhando os outros. Cala sua boca. Menina, eu não tive nenhuma razão, mas aquilo me deixou arrasada. São esses tipos de bloqueio, sem julgamento aqui, né? Mas pontuando, que bloqueia uma criança, entendeu? Você fala demais, você só fica cantando, você só fica rindo e não sei o que. Tira a alegria, né, da criança, bloqueia. A garotinha na mesma hora se fechou a carinha e ficou, ó. Eu falei, meu Deus, tira agora essa mágoa dessa menina. Tira agora esse bloqueio. Entendeu? É sobre isso que a gente está falando aqui. De alguém com uma criança interior ferida, que foi bloqueada muitas vezes pelo que falava, pelo que cantava, pelo que escrevia. Aqui tem uma doce criança, que está grande agora, que cresceu, é um adulto. Que aqui pode ser alguns aqui que o seu melhor amigo é o seu cão, é o seu gato, é o seu animalzinho de estimação. Com tantos bloqueios que você, né? Crenças, virou aqui a carta da crença, né? Das limitações, né? Dos conflitos internos que isso causou, esses bloqueios. Bora sair desses bloqueios agora. Aqui pode ter sido um pai, né? Mas o que acontece? Honrar pai e mãe. Por quê? Você escolheu seu pai e sua mãe lá em cima antes de vir aqui. Você acredita ou não no que eu tô falando? Essa é a minha crença.
Coloca aí no seu coração. Então, o que acontece? Pode ter sido um pai, né, que bloqueou, né, um chefe que você teve aí, não sei, entendeu? Então, tem uma questão dessa aí, coloca aí. Perdoai, por quê, gente? Todo mundo dá o que tem aqui, o que tem aqui dentro. Talvez essa pessoa não fez por mal, entendeu? Ah, Dani, você é muito generosa. Sou, porque eu procuro também, sou generosa comigo. Entendeu, galera? Então, o que acontece? Todo mundo dá o que tem dentro de si, mesmo que isso que tenha dentro de si não seja tão bom. A consciência, a gente está falando aqui de consciência, tá bom? Vamos lá, a torre. Aqui tem um rompimento, né, de um passado, de você não se olhar, de você não se sentir que você se comunica legal. Tanto na escrita, tanto na fala, tanto, né? Não ser bom os seus pensamentos para passar por um grupo aí, entendeu? Aqui isso acaba. A torre está falando o quê? A torre está falando o quê para a Virgem? De alguém se seguindo, se sentindo muito bem, né? Aqui a gente pode estar falando de uma mãe, de um pai, né? Aqui a gente está falando de um arcano, alguém agora se sente na Terra, pertencente a um grupo, né? Por quê? Teve muita resiliência aqui, né? Rainha de Ouros. E isso, quando você se sente segura com o que você fala, como você expressa dentro de um grupo, isso faz o quê? Traz uma consequência boa financeira para você. Por isso que veio aqui a abundância, entendeu? A abundância. Por quê? Isso está tudo interligado. Aqui é uma pessoa, né? Uma mãe, um pai, não sei, uma pessoa que se sente segura, porque teve um rompimento dentro de você de que você não se expressa, não fala, não escreve bem. Tá bom, Virgem? Que lindo! Adorei! Vamos lá, caiu aqui já. Olha, aqui você sai de uma insatisfação emocional. É um rompimento de uma insatisfação emocional. Você ficava muito insatisfeito emocionalmente. É isso que eu tô falando, ó. Pensamento, emoção e manifestação. Isso não te deixava manifestar, né? Uma segurança emocional, uma segurança de você falar, de você se expressar, né? E aí a sua... Entendeu? Vamos lá, o que essa rainha de ouros aqui linda? A abertura emocional. Gente, eu vou me emocionar com essa leitura, né? Aqui tem o As de Copas, né? A abertura emocional. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, que é uma coisa que eu aprendi, né? Que mandaram um vídeo para mim, uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a minha tia. E esse vídeo falava sobre Maria Madalena. Aqui você pode se conectar com Maria Madalena, principalmente se você for mulher. As coisas que esconderam da gente sobre Maria Madalena, essa maravilhosa mulher que ela é. Todos nós temos uma Maria Madalena dentro de nós. Pesquisa aí, gente, sobre Maria Madalena. Os segredos que tem sobre ela são muito, assim, expandem a nossa consciência. Nós como mulher, entendeu? Ok? Aqui também para algumas pessoas, essa pessoa aqui que te manipulava já foi daqui para melhor. Que tem o 5 de copas aqui, um luto, um rompimento, entendeu? Para algumas aí. E no fundo do deck, você olhando para frente, você expandindo a consciência e tendo um reconhecimento, principalmente aqui no seu trabalho. Porque você conseguiu um equilíbrio aqui. E aqui logo assim tem um rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. E a gente pode estar falando aqui também,
o controle emocional, o rei de copas. A gente pode estar falando aqui de você, porque está tudo interligado. As emoções, o amor, o dinheiro, está tudo interligado. Você se abrindo para um futuro promissor no seu trabalho, e isso atraindo alguém. Que alguém? Uma pessoa, né? Na sua mesma energia. Touro, Virgem, Capricórnio. Alguém bem tranquilo aqui com um cachorro, que de repente pode trazer aqui alguém emocionalmente controlado emocionalmente, né? Rei de copas, peixes, câncer, escorpião. E saiu aqui também, né, energia de gêmeos, né? Pode ser que apareçam, se você está solteiro, apareçam duas pessoas aí para você escolher. Tem essa vertente aqui em termos de relacionamento. Inclusive, uma pode ser do seu passado, porque tem aqui o 6 de copas, né? Você escolhendo aqui entre o passado e o futuro, o presente, 3 de copas, entende? E a temperança, né, como se uma pessoa que chega aqui, a gente está falando de relacionamento amoroso, uma nova pessoa que chega aqui depois de você passar por essas, né, que vai trazer uma tranquilidade tanto emocional quanto financeira para você. Virgem, eu estou falando do mundo de Alice nas Maravilhas? Não. Não estou falando isso, mas pelo menos é uma pessoa que traz tranquilidade, uma pessoa paciente, a temperança. Entendeu, galera? Arcano maior de Sagitário. E eu posso falar que essa pessoa também não é nativo de onde você mora, da onde você é de um outro lugar, para alguns aqui. Outro país, outro estado, entendeu? Para alguns aqui. Vamos ver o desafio, que aqui tem muito desafio, né? Então, alguém aqui que mudou a energia dentro de si, dentro da sua mente, né? A mente. E a gente, quando controla a mente, faz milagres internos. E isso atrai um bom externo pra gente, né? Vamos lá, o que está Mercúrio falando aqui? Do dependurado, alguém que era estagnado emocionalmente e mentalmente. Alguém que poderia ter aqui um Mercúrio na casa 12. Aqui tem uma libertação, né, galera? Quando você olha alguma coisa de forma diferente, né? Bom, aquilo tudo que falaram de mim, a manipulação que houve, né, no meu passado, quando eu era criança, não é a verdade. Ok? Vamos lá. Aqui uma pessoa que tinha a manipulação aqui do diabo. Aqui tinha uma pessoa muito medrosa, que tinha muito medo de falar, de expressar. Eu não digo coisa boa, eu não sei, eu acho que eu não... Aqui tem energia de Netuno, véus, entendeu, gente? Véus, todo mundo tem isso, né? Eu não me expresso, eu não falo, eu não escrevo bem. Aqui também, o que acontece? Tem pessoas com muita inveja aqui de você. Porque tá vendo que você é uma outra pessoa agora. Entendeu? Tem um desafio aqui para alguém que tá aí nessa manipulação ainda, né? Não enxergou sobre isso, se perdoe, porque é cada coisa no seu tempo, mas já tá aqui na mesa. Os véus de Netuno que caem. Inclusive, Netuno entrou em Áries agora, dia 30. Entendeu? E vai ficar lá até outubro. Depois vai voltar para Peixes e em janeiro ele volta definitivamente para Áries. Quem é Áries? É aquele que faz, é aquele que é determinado, é aquele que é pioneiro. Vamos lá.
6 de copas no seu desafio aqui, né? O que acontece? Esse passado, olhar de uma outra forma, ter empatia por essa pessoa. Porque Netuno fala de empatia. Empatia com o seu passado. Perdoar-se, perdoar o outro, entende? Cada um tem uma consciência, né? Vamos lá, o que esse Netuno aqui? 6, olha, a escolha. Alguém escolheu pensar diferente sobre si mesmo, né? Aqui também por isso, você poderia ter relacionamentos afetivos que estagnavam a sua vida, né? Nebulosidade. 6 com 12 dá 18, a lua. Relacionamentos que você não entendia emocionalmente, porque, né? Fui eu que falei errado, eu que fiz isso errado, eu que não sei o que, não tem nada de errado aqui. Tá bom, Virgem? Tudo no seu tempo. O que é esse diabo aqui? O Cavaleiro de Paus. Uau! Aqui tinha você tinha inimigos ocultos de outras vidas, se você acreditar ou não, tá, galera? Mas que tem aqui um inimigo oculto de outras vidas, tem. Que trazia esse medo para você. Mas isso acaba, 10 de espadas. O imperador, a figura de autoridade, seu pai, um chefe. Olha aqui no seu desafio. Olha aqui participando da sua infância. Dani, por que você falou que isso acaba? 10 de espadas. Lembra que eu falei lá no início do jogo, um pouco antes, que alguém foi daqui para outro plano? E olha, era uma parceria que você tinha. Para alguns aqui era uma parceria até romântica, tá, galera? Alguém de Áries, de Peixes, de Virgem, de Gêmeos, de Capricórnio. Por quê? Eu estou lembrando agora de eu tive na minha vida muitos virginianos e eu tenho sol em virgem. Essas pessoas me fizeram crescer muito, me traindo, me colocando como se eu não fosse nada. Tô culpando o outro? Não. Eu olhei para isso. Eu não sou isso que as pessoas falam. Eu tô ouvindo aqui isso. Então é com você que eles estão falando. Uma pessoa que te diminuía, você é um adulto, mas uma pessoa que te diminuía, olha uma criança aqui. Você não é isso que você mostra, você não é belo, você não é isso, você não tem estrutura, você não tem isso, você não tem... É tudo mentira isso. Mentira. Mercúrio, no lado sombra, que está no seu desafio, ele mente. Ele usa de estratégias não tão boas para diminuir a pessoa, entendeu? E no fundo do deck, a torre, gente, eu tô toda arrepiada. A intervenção divina, a torre, chega com isso. Ninguém vai mais aqui, entendeu? Atrapalhar ninguém.
É inimigo espiritual? É de outra vida, não é dessa. Acabou. Porque alguém aqui entrou num processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo. O autoconhecimento é essencial para todos nós. E quem rege Virgem, né, o arcano de Virgem, né, quem rege Virgem é Mercúrio. E o arcano de Virgem é o eremita, é o cara do autoconhecimento, aquele que aprende e depois ensina as outras pessoas. Aqui é uma leitura muito poderosa, galera, muito poderosa. A Torre. Gente, olha aqui, vou voltar com o tarô que eles falaram. Olha lá o que tem atrás da Torre. Olha aqui, a Torre, 9 de pentáculos. Sozinho você viu realmente quem você é. 9 de pentáculos é uma colheita extrema. Extrema. Por isso que tem abundância aqui. Leitura perfeita. E esse arcano, 9 de ouros, é de Touro, Virgem, Capricórnio. Aqui você, sozinho, vai construir um império, tá? Ah, Dani, isso é... Gente, o que é império para você? Para mim, não é muito. Só de eu acreditar em mim, acreditar no que eu falo, no que eu penso, para mim isso já é um império. Entendeu? Tô criando, meu Deus, vai ficar rico. Pode sim, galera. Porque aqui tem um 9 de ouros. Pode sim. Uma colheita é uma abundância que vem para você. Mas quando você olha para você, quem é você? Não é isso que falaram que você era. 3 de pentáculos, estou tirando o fundo do deck. Alguém agora que tem um crescimento material, um reconhecimento público, porque reconhece quem se é. Se ama, As de Copas, tem um amor próprio. Entendeu, galera? Não vou ler o tarô todo aqui não, tá? Tá, pessoas maravilhosas. E já tá bom aqui alguém que olha pra frente, entendeu? 3 de paus, olha pra frente. Agora eu sou o imperador. Eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou o imperador do meu passado, do meu presente. Entendeu? Uau! Alguém, falaram aqui para mim, Dr. Augusto Cury falou isso, alguém que utiliza das suas mágoas, das suas derrotas, e faz isso virar uma limonada, um limão que vira uma limonada. Alguém que assume o controle da sua vida ou sobre o passado. Eu não vou ficar julgando um ou outro. Essas pessoas, esses personagens na minha vida, não interessa quem foi primordial para eu ver quem eu era. Vamos ver aqui no positivo para a Virgem, esse negócio aqui de abundância. Quando você vive a sua essência. Que é essência? É quem você é. Quando você reconhece, por isso que eu coloquei o nome do canal, tá, gente? Reconhecer-se. Reconhece a pessoa abundante que você é. Vamos ver aqui. O que é essa abundância para a Virgem aqui? O que a gente está falando? Aqui eu posso falar também de uma pessoa que vai ter fama, notoriedade no que faz. No que faz. Não interessa quem seja você, não interessa a idade que você tem. Você confia em você? Sobre isso. A abundância está falando o que para a Virgem? Da verdade. Da espada de Arcanjo Miguel, te falando a verdade sobre algo, sobre você. De um poder de decisão que alguém tem, tá?
As de espadas, gratidão, Arcanjo Miguel. Lindo. Ele ali atrás, minha tia me deu. Gente, eu tenho tias maravilhosas. Não tenho mais minha mãe, mas as irmãs dela têm tias maravilhosas na minha vida. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá agora, porque já briguei com elas pra caramba. Elas brigaram comigo também, então... Vamos lá. As de espadas. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Veio aqui uma coisa aqui, mas eu já... Peraí, só um instantinho que eu já vou ver aqui. O que mais sobre isso? Quando você olha para frente. Quando você vive o futuro. Só que esse 3 de paus aqui, ele ainda tá olhando para trás, que ele tá olhando para o passado. Então aqui é quando você equilibra o seu passado e o seu presente. Ah, não quero mais saber do passado. O passado faz parte da nossa vida e vai fazer sempre. Você honrando o seu passado, honrando todas as personagens, até aqueles que te jogaram no chão e te diminuíram, entendeu? Honrando. Não estou falando de conviver. Entendeu? Porque aqui você tinha inimigos ocultos. E esses inimigos ocultos te ajudaram, né? Até as de espadas, cavaleiro de ouros. Algo vindo em sua direção. Algo pode estar caminhando devagar, né? A gente pode estar falando aí de alguma ideia que você teve em algum grupo que você pertence, né? Posso estar falando de alguém até que trabalha em casa aí, tá? E que vai ser no futuro uma coisa muito séria, muito sólida. O futuro é amanhã, é daqui a 10 minutos, é daqui a um ano, entendeu? Vamos lá, 2 de ouro está falando o quê? Opa, 2 de ouro está falando o quê? De uma oportunidade de ouro que vai equilibrar a sua vida. É um projeto? É um novo trabalho? Pode sim. É um chefe aí te chamando para trabalhar com você? Alguém de um passado? Pode ser. 3 de paus, está falando o quê? 5 de copas. Alguém arrependido aí de ter deixado você ir embora. 5 com 2, 7, o carro. Há uma movimentação. E se você está de luto aí, né? Eu, por exemplo, estou ainda. Então, mas estou, graças a Deus, olhando para frente, né? Que a gente está aqui em matéria, tem que... Então, movimentar o carro. 5 com 2, 7. Há uma movimentação aqui. Quando você equilibra um passado, né? Dá valor aqui. Aqui a gente está, lembra do 9 de ouro? Você valoriza tudo que você passou. Entendeu, galera? Então, tem aqui alguém pode também ter um arrependimento aqui. Tá? O que é esse 3 de paus? 4 de ouros. Um crescimento material para você. Quando você olha para frente, 4 com 2, 6. E quando você faz uma escolha. Que escolha? De pensar principalmente diferente, de uma forma diferente sobre você. E quando você escolhe também pensar de uma forma diferente sobre uma parceria. Entendeu? O eremita. Aqui é alguém que fez um trabalho, o eremita é o seu arcano 9. Aqui é alguém que, arcano 9, que fez um trabalho de autoconhecimento muito grande. E isso fez a pessoa ter um crescimento, tanto material quanto emocional, na sua mente, expandiu a mente, né?
9 com 4, 13. Escorpião. 13, o arcano da morte. Alguém que ressignificou muitas coisas na sua vida, né? Que pode aqui ter vendido um carro, ter vendido alguma coisa aí para que pudesse sustentar esse trabalho de autoconhecimento que estava fazendo, né? 6 de copas. Voltou aqui. Então, essa iluminação do passado está sendo muito importante, ou vai ser muito importante para você, dessa criança interior que ferida, né? Aqui tem um acolhimento dessa criança. E aí o ciclo gira, a roda da fortuna, né? As mudanças acontecem depois de uma torre, ou seja, as suas dúvidas sobre um projeto, sobre alguém, são desbloqueadas, que aqui tinha um bloqueio mental, emocional, para a Virgem. Leitura maravilhosa. Gente, uma outra coisa, lembra que eu falei lá de uma pessoa escolhendo entre duas pessoas? Então, tem aqui, olha, alguém aqui que é vocês, o eremita, ou pode ser um virginiano aí, que está lidando com outra pessoa de virgem, que ilumina o passado de alguém. Alguém que pode estar arrependido de ter tomado alguma atitude desequilibrada quando te fez uma oferta. Entendeu? Eles estão falando aqui para eu clarificar aqui. Ai, meu Deus, eu não peguei o tarô. Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Ah, deixa eu pegar esse tarô aqui de hoje, que já está aqui. Não, esse não. Ah, tem esse tarô aqui que eu posso clarificar. Eles estão falando aqui para falar sobre essa escolha dessas duas pessoas. Ei, caramba, eu não fiz isso na leitura de ninguém. Tá mandando, eu faço. Vamos lá, sobre essa escolha aí da parte afetiva, porque tem aqui um desafio, né, galera? De você olhar uma parceria de forma diferente, né? Aqui, ó, uma parceria de forma diferente no seu desafio. Essas duas cartas falam isso. Vamos ver aqui. Porque aqui só apareceu esse cavaleiro de ouros e o eremita. Então pode ser uma pessoa mais velha, mais madura, mais sábia espiritualmente, e pode ser aqui um cavaleiro de ouros. Ó, o dependurado, viu? Ele saiu aqui, ó. Olhar algo de forma diferente, algo que está estagnado, retorno. O que mais? A Virgem. Um imperador, um chefe, um pai, um ex-marido, uma pessoa do passado, que pode ser de vidas passadas, porque a casa 12 fala de vidas passadas. O que mais? Imperador de novo aqui, hein? Que é uma oportunidade de ouro. As de ouros. O que é esse dependurado aqui? Um rei de ouros. Touro, Virgem, Capricórnio. Tem dois homens aqui. Agora eles apareceram. Aqui. O imperador e o rei de ouros. Duas figuras masculinas. Ah, Dani, mas eu sou homem. Arcano e energia. Podem ser duas mulheres. Alguém que foi sua chefe. Alguém que você teve um relacionamento mais sério. O que é esse imperador aqui? Pagem de copas. Alguém que pode ter uma paixão por você. Pode ser que tenha um filho aqui. Alguém de vocês tenha um filho.
4 e 12, 16. Alguém que você teve um rompimento aí. Gente, é complicado, tem gente que não acredita, mas eu tenho que falar aqui para alguns, né? Alguém que você não conseguiu ter uma vida legal em uma vida passada. As de espadas. E agora essa pessoa vem. Arcanjo Miguel aqui. Para alguns aqui, essa pessoa é até bem mais nova que você. O que é esse rei de ouros? A vitória. Júpiter e Leão. Energia de Júpiter e Leão. E esse pajem de copas? O 7 de ouros. Energia de Touro e Saturno. E o As de espadas? 3 de espadas. Meu Deus do céu. A morte. Arcano maior de Escorpião. Falei pra vocês, né? A morte é alguém que morre e renasce. 10 de copas. Para um amor. Urano. Meu Deus do céu. Tem uma reviravolta aqui. Gente, tem uma coisa muito difícil aqui. Desafiador. Aqui é você olhar alguma traição de forma diferente. Porque quando você olha isso, você tem uma oportunidade de ouro de ressignificar um passado. Ressignificar um passado. Tem uma colheita aqui, um namoro mais sério, 10 de copas, um casamento que pode acontecer aí, entre você e uma pessoa. Para muito pouco é específico, foi alguém de um passado muito distante que você engravidou dessa pessoa, mas esse filho não vingou. Ok? Bom, como leitura coletiva, a gente vai parar por aqui, porque essa leitura aqui tá bem... Enfim, vamos lá. Anjo para Virgem. Anjo para Virgem. Então, essa leitura aqui é um poder, né? De você se olhou, quando você se olhou de forma diferente. O jeito de você falar, né? Viu quem você era. Inspiração, um anjo falando aí no ouvido. O seu ouvido aí. Eu era para olhar o fundo do deck, não olhei, mas vou olhar agora. Vamos lá. Fundo do deck. Você tendo paciência. Porque tem um anjo aqui falando nos teus ouvidos. Te dando alguma inspiração para você fazer algo. Porque esse algo vai te trazer bênçãos e um amor de alma. Então, olha só. Ou esse anjo está inspirando você ou alguém. Aqui tem uma energia de comunicação. Você vai receber alguma comunicação aí. Você vai ficar aguardando? Não. Você vai tocar a sua vida. Ai, é fulano que vai voltar. Gente, pelo amor de Deus. Siga a sua vida fazendo as suas coisas, porque aqui tem uma conquista de uma abundância. Você precisa se dedicar a você mesmo. Tá bom, Virgem? É isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço. Tchau, Virgem!